Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui com o Bruno Diegues, que é produtor de conteúdo. Ele trabalha com viagem, com produção audiovisual, enfim, com muitas coisas diferentes, né, Bruno? Exatamente. Além de ser professor, exatamente. Dá aula na PUC maravilhosa, eu já entrei de penetra na aula dele, vou confessar. Sempre bem-vindo. Muito bom. E o Bruno tem uma mania muito curiosa, que toda vez que ele viaja, ele vai visitar barbearias e aí ele corta o cabelo na viagem, num lugar que ele nunca viu antes, normalmente, não é isso? Exatamente, sou bem pouco fiel a barbeiro. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Bruno, como é que começou essa sua mania em visitar barbearias pelo mundo? Cara, foi viajando e não foi de primeira que eu comecei a fazer isso de forma frequente, assim. Foi em 2004, tem bastante tempo. Eu era produtor de um programa de viagem do GNT, que era o Oi Mundo Afora, que era produzido pela KN. E aí a gente foi fazer uma viagem, era a primeira viagem do programa pra Espanha, pra Sevilha. E aí foi até engraçado, não foi pensado, mas eu comecei um barbeiro de Sevilha, que é uma super ópera. Legal. Né? Foi uma coincidência. Era uma gravação de 2 semanas por Portugal e Espanha. E no meio da viagem, uma coisa super rara, o diretor deu meio-dia de folga pra gente. E era verão, era agosto, início de agosto, em Andaluzia, super quente, um calor absurdo, eu tava com o cabelo enorme, o cabelo cresce muito rápido. E aí ele falou assim, tá bom, vocês têm meia diária livre pra fazer o que quiserem. Aí eu falei, cara, eu preciso cortar o cabelo, porque o meu cabelo tá enorme e tá muito quente. E aí eu fui andando pelas ruezinhas de Sevilha e falei assim, cara, achei uma barbearia, entrei. E eu falo espanhol e tal, pedi o que queria, não sou muito de ficar dando papo pra barbeira, mas eu fiquei muito ouvindo. E aí foi um corte super normal, uma barbearia daquelas clássicas, não era essa época ainda de barbearias todas gourmetizadas, digamos com assim. Cervejas e com coisas. Cerveja, um monte de serviço. E aí eu fiquei muito observando o papo dos barbeiros com os clientes super fiéis. E aí peguei muito da cultura, assim, então parecia que eu tinha passado semanas em Sevilha, que eu aprendi muita coisa do comportamento local, como eles falam, como eles tratavam de política, de esporte, de um monte de coisa, só pelo caso da barbearia, porque a relação entre barbeiros e os clientes que vão lá sempre é muito próxima, são amigos, né? E até a origem dos barbeiros era isso, eram pessoas que iam passando pelas cidades e ficavam, enfim, oferecendo um monte de serviços, entre eles quase que um confessionário, assim, para as pessoas. Que legal. E aí eu falei, cara, que legal. Aprendi muito sobre Sevilha naquela meia diária que eu tive só cortando o cabelo. E aí anos depois... Foi uma imersão cultural, na verdade. Foi uma imersão cultural. E aí anos depois eu me toquei de que isso era legal, precisei cortar cabelo de novo viajando. Eu falei, cara, tá aí uma coisa legal. E com essa coisa de um monte de barbearia diferente, eu comecei a experimentar, porque experimentar o diferente é legal, né? Com certeza. Em viagem, né? Eu acho que é o que te traz mais novidade, assim. Exatamente. Tal. E me conta, dessas suas andanças pelo mundo, qual foi a melhor barbearia que você já foi? Isso é difícil. A melhor barbearia é difícil. Tem algumas até que eu já voltei, até no Rio, em São Paulo, que eu também experimento. Mas das recentes, assim, a que foi mais legal, talvez. Uma agora em Nova York, muito bacana. Em Williamsburg, no Brooklyn. E uma outra muito legal foi em Paris, nas minhas férias do ano passado, de 2018, que eu ia viajar, uma viagem grande, 3 semanas pela Europa, de trem, e eu falei assim, cara, vou cortar pelo menos o cabelo 2 vezes. Aí eu cortei no final, em Budapeste, e no início em Paris. E aí eu pedi uma dica, porque é como eu faço, assim, eu peço dica pra alguém que é local, ou entro no Google, começo a ver o que tem perto, vou no Instagram, vejo o perfil de cada uma, ou simplesmente vou andando e acho alguma coisa diferente. Achou e foi, Nessa eu pedi uma dica pra concierge do hotel Mandarim Oriental, e ela falou assim, olha, tem uma coisa aqui perto, que é de amigos meus até, que abriu tem uns 2 anos, e que é diferente, acho que você vai gostar pelo que você me descreveu do que você gosta de fazer. Eu falei, tá bom, vou lá. Aí fiz a marcação, ela marcou pra mim. Era um lugar com 2 poltronas só de barbearia, uns móveis lindíssimos dos anos 20, 30 mais ou menos, chama Gentleman 1919. Então a ideia deles era criar uma aura meio pós-Primeira Guerra Mundial, mas não uma coisa antiquada. Então eles tinham esses elementos em toda a ambientação, mas com tipo um twist de século XXI na França. Assim. Que legal. E foi muito legal, porque aí o lugar era bem pequenininho, muitas coisas pontuais, nada muito de excesso, não era aquela coisa que parecia totalmente fabricada, era muito autêntico. E foi uma mulher que me atendeu, e geralmente eu prefiro cortar com um homem, porque, enfim, entende mais do que a gente quer de resultado final. Mas ela foi, cara, muito precisa, ela foi muito boa. E o lugar todo, assim, ela foi fazendo, tirou umas fotos comigo, foi mostrando o processo. O lugar tinha um cantinho de engraxate e é uma empresa, que eu esqueci o nome agora, mas depois eu fui pesquisar,
considerado o melhor engraxate de Paris. Eles têm um trabalho super especializado, com um monte de equipamentos próprios e tal. Mas o melhor foi, eu tava achando tudo máximo, lindo. E aí no final ela falou assim, você aceita um drink? E, geralmente essas barbearias te oferecem alguma coisa, uma cerveja e tal. Eu falei assim, aceito. Venha por aqui. Aí eu fui pra uma portinha no fundo da barbearia, onde estavam pendurados uns casacos, era inverno, então meu casaco estava pendurado lá. Eles abriram a portinha, tinha um speakeasy atrás da barbearia. Tinha um bar. Você não tem ideia. O bar Você entrava tipo pelo armário do casaco, quase. Tipo isso. E era um bar sensacional, assim, não muito grande, mas sei lá, uns 60 metros quadrados, alguma coisa assim. Tinha até uma áreazinha, um jardim de inverno no fundo. Nossa. Lareira, um armário só com charutos especializados, um balcão lindo de bar, com, enfim, coquetelaria, cerveja, etc, etc. E uns sofazinhos, música boa, um lugar de dardo e um monte de gente. Pessoas que não tinham ido cortar o cabelo e que estavam lá pelo bar. E só entrar, não, tinha outra entrada. Não, só entrava por ali. Só que você tinha que conhecer alguém ou já ser cliente secret habitual. Spot, totalmente. Totalmente secret spots, numa rosinha pequena, acho que é Rimermé, uma coisa assim. Você é uma pessoa super observadora, assim. Então, o que você sente, assim, de tendências de barbearia? Porque começou com a cerveja, mas acho que o povo tá inovando, assim. O que você já viu de mais diferente? Cara, que chama bastante. atenção? Tem muita coisa sendo feita diferente, assim. As próprias barbearias que são franquias estão começando a ter algumas unidades com coisas diferentes. Aqui no Rio, por exemplo, tem a barbearia do Zé, que já tem muitos anos. Já fiz aniversário meu lá dentro. Ai, que Eles legal. têm um quintal atrás com árvore e tal, mesa de sinuca, bababá. E sempre foi cerveja lá dentro. Aí eles abriram uma unidade, acho que no Jardim Botânico, que é do lado da academia que eu vou, que tem cerveja, mas o foco não é exatamente a cerveja. Então eles têm ótimos rótulos de vinho, uns drinks muito bacanas, e eles têm feito, além de vários produtos pro bem-estar masculino, enfim, de cabelo, de rosto, um monte de coisa, eles têm começado a fazer algumas parcerias. Então, por exemplo, um joalheiro artesanal, que eu até conheço, que até tenho coisas dele, outro dia fez um workshop lá. Legal. Então ele foi levar coisas para falar das joias, do conceito, vendeu o material dele e com uma degustação de vinho. Então assim, tem coisas assim, e assim, não é só mais onde é uma barbearia, mas uma barbearia como um serviço adicional de outros lugares. Ai, adorei as dicas, gente, muito legal, né? Então, ó, dá um like nesse vídeo pra gente, é super importante. Manda pro seu marido, pro seu namorado, e quem sabe ele vai se aventurar a fazer uma imersão cultural em barbearias quando estiver viajando pelo mundo. E eu espero vocês no próximo vídeo. Beijo, obrigada, Bruno. De nada.